Bom dia, irmãos, bom domingo. Daremos início à nossa escola bíblica dominical por meio aqui das mídias sociais, né, do WhatsApp. E hoje nós estudaremos um pouco sobre a família de Eli. O texto é em 1 Samuel, capítulo 2, de 12 a 25. Já passamos no grupo, né, da igreja para os irmãos fazerem a leitura, mas nós faremos novamente. Diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: Não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje. Um trecho conhecido, né, das Escrituras. E nós estudaremos um pouco desse texto e tiraremos algumas aplicações para a nossa vida, tá bom? Primeiramente, gostaria de entender o contexto com os irmãos. O que estava acontecendo nesse período, né? Onde que Eli estava? Que período era esse? A história de Eli é posterior à morte de Salomão. Alguns entendem que os primeiros 20 anos foram até contemporâneos, mas a grande maioria entende que a história de Eli se dá posteriormente à morte de Salomão, que é narrada em Juízes capítulo 16, no versículo 31. Nesse período, não havia rei em Israel. Não foi estipulada ainda a monarquia com o primeiro rei, que foi Saul, né? Esse período é antes disso. Esse período é um período que nós conhecemos como teocrático. Teocracia significa Deus no poder. É diferente de democracia, que significa povo no poder. Também diferente de monarquia, como eu disse, que é o estabelecimento de um líder, de um rei. Mas alguém pode perguntar, mas o poder sempre foi de Deus. Deus sempre esteve no poder. A diferença aqui é quando o poder é entregue nas mãos de Deus. O povo entrega o poder nas mãos de Deus para segui-lo, seguir os seus decretos. E a democracia, a qual nós vivemos, né? Nós elegemos um representante do povo que ele representa o povo no poder, tá bom? Então esse período era um período bastante complicado, né? É o mesmo período do livro de Juízes também. Complicado porque o livro de Juízes relata bem isso. O povo andava com o Senhor, virava as costas para o Senhor
Então o Senhor enviava tribulação, ou por consequência até dos próprios atos do povo mesmo, vinha a tribulação e Deus enviava um juiz para livrar o povo. E no livro de Juízes nós temos vários juízes passando, né, dessa mesma forma. O último versículo do livro de Juízes relata bem essa ideia. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Porém, o que parece ser certo, ser reto aos olhos humanos, pode não ser, né? Perante os olhos de Deus. E quem então era Eli? Para nós tirarmos algumas aplicações, antes nós entendemos o que se passava no período e agora quem era Eli. Eli, o significado do nome é Deus é elevado. Ou, se entendermos também na literatura hebraica o sufixo pronominal, significa Deus meu, um pronome possessivo, né? Meu Deus ou Deus meu. Foi o que Jesus bradou na cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, porque me desamparaste. Eli era um sacerdote na casa do Senhor, em Siló. O ofício do sacerdote era o intermediador entre Deus e o homem. Ele ensinava, era a boca de Deus para o povo, por meio de profecias ou o próprio ensino mesmo, né, dos escritos de Deus, e intercedia em favor do povo ao próprio Deus também. O sacerdote tinha esse ofício de intermediador. Hoje nós não temos a necessidade de um sacerdote, porque nós temos o sumo sacerdote Jesus. Ele é o único intermediador entre nós e Deus. Nós somos sacerdócio real na terra, conforme Pedro relata na sua primeira carta, no sentido de esse exercício de intermediador entre Deus e os homens que não conhecem a Cristo, não o conhecem, pela impossibilidade de se achegarem a Ele, né? Nós intercedemos por eles e somos imagem de Deus para essas pessoas também. Então, ele levava o clamor do povo a Deus. Funcionava como esse intermediador. Esse era um privilégio que ele tinha por ser descendente de Arão. Somente os descendentes de Arão eram sacerdotes. Ele era espiritualmente sensível. 1 Samuel, no capítulo 3, versículos de 8 a 9, ele discerniu que o Senhor chamava a Samuel. O Senhor chamou a Samuel por 2 vezes e Samuel ainda menino, pensou que era Eli. E quando ele se aproximava de Eli, ele dizia que não havia o chamado e o mandava dormir de volta. Na 3ª vez, ele discerniu que era o Senhor que chamava Samuel e disse: é o Senhor quem te chama. Da próxima vez que você ouvir, diga: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo te escuta. Então ele teve essa sensibilidade e deu um sábio conselho espiritual também ali para o seu discípulo Samuel. Ele exerceu essa função de juiz e sacerdote por 40 anos. 40 anos. Isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. 40 anos exercendo essa função, então ele era um líder experiente e estável. Bastante experiente, né? 40 anos como juiz e sacerdote, uma posição elevada, né, perante o povo, assim, uma posição de destaque, um líder em questões humanas e divinas também. Ensinou, discipulou, como mencionamos, e doutrinou a Samuel. Era um período incrível, né? 40 anos de estabilidade. Ele era a figura de um grande líder. Em um período como esse, a família do sacerdote, ela devia ser essencial, deveria ser o diferencial, o exemplo aos olhos do povo. Ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Hofni e Finéias também eram sacerdotes. Nasceram em família sacerdotal, também eram descendentes de Arão, por isso também eram sacerdotes. Cresceram no ambiente sagrado, tinham o exemplo do próprio pai, como nós mencionamos, um líder estável e experiente.
Esses meninos, eles eram uma bênção, correto? Não, no decorrer da história nós vamos ver que não foi bem assim. Embora todos esses exemplos, os filhos de Eli não foram uma bênção nem para sua família e nem para o próprio povo de Deus. Quem eram os filhos de Eli? Quem eram os filhos de Eli? Hofni e Finéias, sacerdotes profanos e rebeldes. Não tinham reverência, temor e respeito, conforme nós lemos no início. Tratavam com desprezo o culto ao Senhor. O 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, revela isso para nós. Não se importavam. Tratavam com desprezo, por consequência, o próprio Senhor. Desconsideravam os decretos divinos. Como que eles desconsideravam os decretos divinos? Tomavam para si o melhor das ofertas. Nós lemos, né? Que ele mandava o seu servo para pegar o melhor das ofertas e pegar a gordura. E esse decreto divino que eles ignoraram. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. E eles retiravam isso para si. Levítico 7:25 ainda também. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Isso, posteriormente, a gente sabe que vai acontecer, o juízo do Senhor em relação a eles, mas eles desprezavam isso, não levavam em consideração os decretos divinos. Tomavam para si o melhor da oferta. A gordura eles tomavam para si. Não levavam realmente em consideração o que a palavra do Senhor dizia e os alertava. Eram imorais e adúlteros. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, diz que eles se deitavam com as mulheres que serviam na casa de Deus. Esses homens, eles eram casados. Eles tinham esposas. Não respeitavam as suas próprias esposas, não respeitavam a casa de Deus, não respeitavam as mulheres que serviam a Deus, não respeitavam os respectivos maridos dessas mulheres. Eram totalmente imorais e adúlteros. Eles eram um mau exemplo, infelizmente seguido. Eles faziam o povo de Deus tropeçar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 24. O exemplo do líder, ele é fundamental. O exemplo do líder, ele é visto e o exemplo do líder, ele é seguido. Seja o bom ou o mau exemplo, infelizmente. Nós temos essa tendência de observar nossa liderança e seguir. Mesmo sabendo, ou muitas vezes sabendo que aquilo está errado, existe aquele pensamento que nós podemos cair. Se o líder pode fazer, então eu também posso. Era exatamente o que o povo de Israel fazia. Esses homens, Hofni e Finéias, eles lideravam o povo em direção ao pecado. Lideravam o povo em relação ao pecado. Desonravam a seu pai. Não davam ouvidos à correção e conselhos de seu pai Eli. Ele tentou adverti-los, porém eles não deram ouvidos, não ouviram. Agora, esse versículo, eu creio que resume tudo isso que nós vimos acerca de Hofni e Finéias, os filhos de Eli. Diz assim, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Essa palavra Belial é uma palavra hebraica, né? Belial, perversidade, maldade, inutilidade, impiedade, indignidade, iniquidade. Filhos da perversidade, filhos da maldade, filhos da inutilidade, filhos da impiedade, filhos da indignidade e filhos da iniquidade. Foram chamados os filhos de Eli pelo próprio Senhor. No judaísmo posterior, esse termo Belial, a palavrinha, ela era utilizada com a ideia da personificação do mal, como se todas essas definições tomassem forma humana. No judaísmo posterior, ela era usada com essa conotação, com essa ideia. Nesse sentido, também
era usada para se referir a demônios ou ao próprio Satanás, filhos do demônio, filhos de Belial, filhos de Satanás. Utilizada pelo próprio apóstolo Paulo nos escritos do Novo Testamento. Ele usou essa palavra Belial. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Paulo está descrevendo aqui acerca do jugo desigual entre os dois opostos. A luz e as trevas são opostos. A justiça e a iniquidade são opostos. O crente e o incrédulo também são opostos. Cristo e o maligno são opostos. Essa palavra maligno é a palavra Belial, escrita em grego no Novo Testamento, mas é a mesma palavra no sentido de personificação de toda a maldade. Cristo, a pessoa de um lado, e a personificação do mal de outro, como Belial, o maligno. Então esses jovens foram chamados de filhos de Belial. Isso é grave. Isso resume toda a maldade que esses jovens faziam. Embora com o pai sacerdote, crescendo no ambiente sagrado, crescendo e aprendendo acerca de Deus e da sua palavra, não davam ouvidos e praticavam todo tipo de maldade. A partir daqui, nós tiraremos 3 aplicações para a nossa vida, tendo em mente o contexto histórico, quem era Eli e quem eram os seus filhos. O primeiro, o serviço prestado a Deus não substitui a vida de piedade e temor. Nós vimos que os filhos de Eli eram sacerdotes, eram autoridades religiosas dentre o povo, mas isso não lhes dava o direito de fazer de qualquer jeito o serviço para Deus. Não lhes dava o direito de tirar vantagem em relação ao povo, tirar vantagem em relação ao templo, o ganho ilícito que eles tinham, né? Acharem-se melhores do que os outros homens, cometerem esses pecados tão horrendos que pelo Senhor foi chamados de muito grande são os pecados desses moços, no capítulo 2, versículo 17. Usar a posição no templo, usar a posição na igreja como subterfúgio para praticar pecados, como desculpas para praticar pecados, como se uma coisa substituísse outra. O que eu faço de bom é bem maior do que essa coisinha que eu faço de ruim. Não, a coisinha de ruim atrapalha, a coisinha de ruim chama-se pecado, e essa coisinha pode impedir a nossa comunhão com Deus, o nosso crescimento espiritual, pode destruir a nossa família, pode destruir o nosso ser. Então não existe coisinha relacionada ao pecado. Uma coisa não substitui outra. O que eu faço de bom, o bem que eu pratico, não apaga o pecado que eu cometo. Eu preciso me arrepender para que Cristo apague esse pecado da minha vida. Não o bem que eu pratico, não é por obras. O bem que eu faço não pode ser usado como desculpa. Em relação a isso, eu queria também trazer uma ideia interessante, importante, porque os filhos de Eli eram sacerdotes no templo. Eles serviam a Deus, eles tinham habilidades, tinham dons, mas eles usavam isso de uma forma totalmente horrível. E eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos dons. Todo crente tem ao menos um dom. Primeiro que é o dom da salvação. Romanos capítulo 5. Esse todo mundo que entrega a vida a Cristo tem. Mas todo crente também recebe ao menos um dom de Cristo. Seja evangelista, mestre, conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, etc. Um dom Deus, Jesus, lhe concedeu por meio do Espírito Santo. Fora as suas habilidades que você também possui como ser humano. Isso não é um peso para você
nem para mim. Isso não pode ser tratado como um peso. A ideia de que, puxa, estão falando de dom, eu acho que eu tenho esse, mas aí eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou precisar evangelizar, eu vou ter que dar aula, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Não, não é um peso. Ninguém obriga os servos de Cristo a servirem. Os servos de Cristo servem por amor a Ele. Então, o dom não pode ser um peso nas suas costas e nem nas minhas costas. A palavra dom é uma palavrinha grega que significa dádiva, favor gratuito, benefício, presente. Tudo isso envolvendo gratuidade. Ou seja, não é comprado, não existe um valor para isso. É a mesma raiz de uma outra palavra grega que significa alegrar-se, regozijar-se, exultar, estar feliz, jubilante, cheio de alegria. É interessante, uma das definições da palavra dom, que é benefício, queria fazer um exemplo acerca disso com os irmãos. Vamos tratar o dom como benefício. Quando procuramos um emprego, temos a informação do que nós vamos fazer e a informação do nosso salário. Nós ganharemos, um exemplo, R$1.000. Muito bom, ganharemos R$1.000. E quais são os benefícios? Os benefícios são vale transporte, vale alimentação, possivelmente, e talvez uma bonificação por produtividade. São os benefícios. Quando nós procuramos esse emprego e identificamos esses valores do benefício, nós somamos com o que nós já ganhamos. Nós agregamos esse valor e formamos disso tudo um só. É muito interessante quando pensamos isso, porque quando entregamos a Cristo, nós recebemos o dom, o presente da salvação. Conforme Efésios capítulo 2, versículo 8 diz isso, né? Pois vós sois salvos mediante a fé, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto é um pronome demonstrativo neutro, então ele está englobando tudo ali. A fé, a salvação, está englobando tudo isso. Então a salvação é um presente que nós já recebemos quando entregamos nossa vida a Cristo. Nós recebemos o dom, pelo menos um dom, que é o benefício espiritual. Então nós devemos somar, agregar isso com a salvação que nós já recebemos. E uma das outras definições, que é a raiz desse mesmo verbo, é exultar de alegria com isso. Regozijarmos-nos com isso, né? Ficarmos realmente cheios de alegria. E dessa forma, agregar para o crescimento e comunhão da igreja, que é para isso que o dom serve, para a edificação do corpo de Cristo, para crescimento. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e 14, versículo 12. O propósito do dom é exatamente esse, é a edificação do corpo de Cristo. Os filhos de Eli, eles não enxergavam seus dons dessa maneira, suas habilidades. Eles exerciam um ofício puramente profissional para tirar vantagem e não enxergavam como uma dádiva, um presente de Deus. Não agregavam como bênção para si mesmo, nem para o povo de Deus, nem mesmo para sua família. O que eles achavam que estavam tirando como benefício, através do trabalho que eles faziam, era, na verdade, maldição para sua família, para o seu pai, para si mesmos, para o seu próprio povo. Então, meu querido, seu dom é um presente. Alegre-se com ele. Some esse dom com a sua salvação. Agregue esse benefício que Deus te deu gratuitamente, a sua salvação, e use isso. Porque realmente é uma alegria quando nós conseguimos desenvolver e usar o dom, esse presente, esse benefício gratuito que o Senhor nos dá. Segunda aplicação, a disciplina é fator decisivo para evitar o declínio da família. Como era Eli em sua casa? Tudo que nós vimos era Eli fora de casa. Como era Eli dentro da sua casa? Por que Eli fracassou? Eli foi juiz e sacerdote por 40 anos. Foi um homem usado por Deus. Um homem de uma posição importante. Atendia conflitos, resolvia tensões.
aconselhava as pessoas, ensinava, doutrinava, discipulava, como fez com Samuel, proclamava restauração espiritual para o povo, etc. Um homem com muitos afazeres. Porém, podemos entender que foi um pai ausente, em razão de todos esses ofícios. Os meninos, Hofni e Finéias, cresceram em ambiente sagrado, tendo contato com Deus, tendo contato com as coisas sagradas de Deus, tendo contato, vendo o pai servindo a Deus. Mas isso tornou-se rotina para eles. E seu sacerdócio, posteriormente, foi puramente profissional. Eram excelentes sacerdotes profissionalmente falando. Muitos afazeres, seja na igreja ou seja na empresa, acarreta em menos tempo para a família. Tempo para a família não é apenas bom. Tempo para a família é essencial. Ajudar nos exercícios dos filhos em casa, atividades com eles em casa, brincar, assistir. Esse mundo é tão corrido que nós, com nossos afazeres, seja igreja, trabalho, sejam os dois, nós, quando percebemos, nossos filhos estão clamando pela nossa presença em casa, não apenas geográfica, mas estarmos realmente em casa. O mundo corrido gera filhos que choram pedindo pelos seus pais. Filhos choram para ver seus pais. Isso no futuro vai gerar pais que choram para ver seus filhos. Porque quando ficarem velhos, os filhos também vão estar nessa correria e não vão ter tempo para a própria família, não vão ter tempo para os seus pais. Essa, infelizmente, é uma grande verdade. E esse é o cuidado que um pai ausente deve ter. Precisa realmente ter tempo em casa. Isso se faz necessário. Eli também foi um pai omisso. Ele não abriu os olhos em relação aos sinais de perigo na sua própria casa. Nada surge do nada. Os filhos de Eli não se tornaram essas pessoas maldosas, filhos de Belial, do nada. Eles possivelmente e certamente emitiram sinais disso. Sinais de maldade, com certeza eram observáveis nesses meninos, no procedimento deles em casa, no procedimento deles com a sociedade. Sinais de pecado entrando dentro da própria casa. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Um homem de Deus o advertiu no 2 Samuel, capítulo 2, versículos 27 a 34, nós lemos, um homem de Deus o advertiu e ele não disciplinou seus filhos. Todo o povo denunciava seus filhos. Todo o povo chegou para ele e disse que os filhos dele se deitavam com as mulheres que serviam no templo, que os filhos dele praticavam todos esses pecados. Ele tentou corrigir os filhos, mas de uma forma frouxa. Os filhos dele não deram ouvidos e ele deixou por isso mesmo. Às vezes as pessoas enxergam o que nós não queremos ver. Ao menos nós precisamos analisar isso. Mas muitas vezes nós tapamos o sol com a peneira, né? Como diz o ditado popular. Um bilhete da escola, por exemplo, nós temos que tomar cuidado para não reclamar da professora, ao invés de corrigir os nossos filhos. Uma sugestão da professora de EBD, por exemplo, de um certo trabalhinho que o meu filho pode estar dando na escola bíblica dominical, eu não posso reclamar da professora. Eu preciso analisar, conversar com meu filho e corrigi-lo por isso também. Isso é bom para ele. Nós não criamos robôs. A gente sabe disso, né? São crianças, são filhos, têm a sua própria decisão, não são totalmente robotizados, andando todos iguaizinhos, mas e eu creio que Deus também não criou o ser humano assim. Porém, a disciplina e correção é realmente necessária. Efésios, no capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte. Efésios, capítulo 6, versículo 4.
E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós estamos educando e criando nossos filhos para serem disciplinados perante o Senhor. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Eu gostei muito que alguns irmãos colocaram no grupo, né, a tarefinha de casa, sobre o significado de disciplina. E realmente é isso. Seguir ordem, seguir uma lei de uma forma correta, para o bom funcionamento, né, do que está sendo proposto. E a disciplina, também, conforme diz Hebreus capítulo 12, é para o pai que ama o filho. O pai que não ama o seu filho e não o disciplina, ele não o ama, é o que a palavra diz, né? Ele também, irmãos, ele aceitou facilmente a derrota da sua própria casa. 1 Samuel, no capítulo 3, nós mencionamos sobre Deus chamando Samuel. Quando Samuel, a terceira vez que ouviu, disse para o Senhor, diga que o seu servo o escuta, o Senhor enviou um juízo para ele e para os seus filhos. E depois, quando ele despertou, ele perguntou para Samuel e pediu para Samuel não esconder nada do que o Senhor tinha dito para ele durante a noite. E Samuel disse, o juízo que viria sobre Eli e sua casa. A palavra de Eli é triste. Ele diz, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Eli não clamou por misericórdia pela sua casa. Não clamou por perdão, não buscou correção, não se humilhou perante Deus, clamando por misericórdia em relação à sua casa, à sua família. Ele não teve reação, ele jogou a toalha. Que sentimento horrível esse, não ter reação em relação ao juízo decretado para sua própria casa. Abriu mão da família que caminharia para a morte. Eli cuidava dos outros e não cuidava da sua própria casa. Ele era muito respeitado pela sua posição de juiz e sacerdote fora de casa. Dentro de casa não tinha autoridade alguma. Uma família acostumada com o sagrado, porém sem temor a Deus, sem reverência a Deus. Agora, irmãos, nós entendemos um pouco da importância da disciplina, da correção, obediência às regras, aos superiores, o regulamento, uma questão que nos conduz à ordem, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. A correção, como nós já mencionamos, é para o bem, é por amor. Hebreus capítulo 12, versículos de 5 até 11 vai dizer isso, né? Que Deus disciplina aqueles que amam. Então, se os pais disciplinam os filhos, Deus é nosso pai, ele nos disciplina porque nos ama. E devemos fazer o mesmo com os nossos filhos. Por amá-los, nós os disciplinamos. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, versículo 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Provérbios 23, 13 e 14 diz algo também bem importante. Vejam só. Efésios capítulo 23, versículos 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo, ou corrige, né? Você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Olha que importante esses versículos de Provérbios. Disciplinar os filhos é livrá-los da morte. E a partir daqui nós vemos realmente a importância da disciplina em nossa casa. A importância de disciplinar os nossos filhos também pode acarretar em algo que ele cometeu e os pais também podem cometer por isso. Frente aos sinais de pecado em sua própria casa, frente
ah, não só aos sinais, mas a evidência mesmo da prática pecaminosa dos seus próprios filhos, o pai que não corrige, não disciplina, pode cair no erro do engano de se tornar conivente e participante desse mesmo pecado. Isso é importantíssimo também trazermos em consideração aqui. A correção dos filhos, a disciplina é extremamente importante. Nosso Pai nos disciplina, que é Deus. Nosso Pai nos corrige. Nós também devemos corrigir os nossos filhos. A terceira aplicação é a seguinte: há esperança para a restauração da família. Nem tudo está perdido. Eli se perdeu, Eli morreu, seus filhos também morreram posteriormente, quando os filisteus guerrearam contra o povo de Deus. Eles mataram 3.000 homens, depois levaram a Arca da Aliança, mataram mais milhares de homens e mataram Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, como juízo já predito por Deus. Eli, quando ficou sabendo disso, ele caiu da cadeira, bateu a cabeça, quebrou o pescoço e morreu. Uma das suas noras, ao saber disso, deu à luz o filho que estava esperando e morreu também no parto. Que fim trágico para uma família. Mas esse fim trágico foi porque não deram ouvidos à voz de Deus. Mas há esperança para a restauração da família quando nós fazemos o oposto do que ele fez. Quando damos ouvidos a Deus. Quando nos atentamos ao que o Senhor diz. Quando os sinais de pecado, os sinais de engano estão entrando na nossa casa, o Espírito Santo nos ajuda a discernir tudo isso e nós temos um posicionamento de sacerdócio em nossa própria casa, primeiramente. Nós exercemos essa função que foi Deus que nos deu por meio de Cristo, então nós estamos fazendo o oposto do que ele fez. Quando nós lutamos pela nossa família, não jogamos a toalha. Isso aí é assim mesmo, não tem jeito não. Não, tem jeito sim, para Deus sempre tem jeito. Então a nossa esperança não está em nós, não está naquilo que nós podemos ou não fazer. Nossa esperança é Cristo, é Deus. Então para Deus não existe impossível. Quando nós buscamos a Ele, nos arrependemos, clamamos por misericórdia, clamamos por direcionamento, clamamos para que Deus seja o Senhor da nossa casa. A esperança realmente, ela está aqui em casa nisso. Ela está nisso, quando nós buscamos a restauração da família, quando nós clamamos por ela, quando nós oramos pela nossa família e pelos nossos filhos, quando nós disciplinamos nossos filhos, quando nós somos disciplinados por Deus e obedientes, né, à disciplina de Deus, entendendo que quando estamos sofrendo ela parece dura, conforme diz Hebreus, mas ela está sendo feita por nosso próprio bem. Então, irmãos, a esperança sim para a família. A palavra de Deus nos revela tanto o fracasso da família exposta por Eli, quanto também a esperança com Samuel. Samuel foi criado por Eli, foi discipulado. E Samuel foi um sacerdote de Deus, totalmente voltado para Deus e atento à voz de Deus. Então nós não podemos cair no engano, entendendo os riscos da falta de disciplina, bem como a necessidade de se cultivar a piedade na nossa família, o temor do Senhor e a confiança na providência divina. Então, irmãos, para nossa tarefinha de casa, essa semana, nós podemos analisar algumas questões. Primeiro, eu tenho exercido a função de sacerdócio dentro da minha própria casa? Não é para responder para mim, isso é para a gente meditar, orar ao Senhor, tá? Nós temos sido influência espiritual positiva para os nossos filhos, tanto os pais quanto as mães? Para nós também que somos filhos, nós honramos nosso pai e nossa mãe? Nós damos ouvidos aos conselhos e aos ensinamentos dos nossos pais? Essa é a tarefinha para a nossa semana, nós meditarmos sobre isso e orarmos em relação a isso, tá bom? Então, tenha um dia abençoado e seja uma bênção também
nesse dia. Amém? Eu vou fazer uma oração para encerrar e no grupo também os irmãos podem comentar, tá? Posteriormente a essa aula e nós conversaremos agora, a partir de agora no grupo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de ouvir a sua voz, de aprender mais um pouco acerca do Senhor. Clamamos que o Senhor nos ajude para que nós sejamos praticantes dessa palavra e não meramente ouvintes, Pai, porque assim nós estaremos nos enganando a nós mesmos. Nós não queremos viver no engano, queremos viver para o Senhor, viver na luz, e nós precisamos da sua ajuda, do seu auxílio, da sua provisão para isso, Deus. Nos ajude para que sejamos verdadeiros sacerdotes em nossa casa, que sejamos pais e mães, servos de Deus, não coniventes com o pecado, não fazendo vista grossa para o erro, para o engano, para o pecado, mas que nós possamos ser pais e mães da forma que Deus quer que sejamos. Necessitamos do seu Santo Espírito para isso, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.